Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido povo de Deus, eu sou o pastor Aurélio Dalonder, pastor da IELB, na Comunidade Evangélica Luterana da Paz de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. É uma alegria nós termos sido convidados também para dirigir um momento de estudo bíblico aqui nesse programa da nossa Rádio Cristo para Todos. A mim coube falar um pouco com vocês a respeito do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, essa nova caminhada agora no livro de Atos que este programa vem desenvolvendo. Antes de nós falarmos especificamente alguns detalhes desse capítulo 3, é interessante e importante nós contextualizarmos onde nós estamos. Nós tivemos ali no capítulo 2 o evento do Pentecostes, foi falado no estudo anterior, a descida do Espírito Santo, lembrando lá aquela profecia de Joel, especialmente no capítulo 2, versículos 18 a 21, nós vemos lá falando sobre prodígios, sobre sinais, e que será salvo quem invocar o nome do Senhor. Esse é um link importante para o que vai acontecer agora no capítulo 3, depois nós vamos mencionar. Lembrando também que salvação, na linguagem de Lucas, é em todos os sentidos, também uma referência à cura física, que nós vamos ver agora aqui no capítulo 3. Depois desse momento do Pentecostes, nós temos os batizados, as conversões e como viviam os primeiros convertidos. Chegamos então em nosso capítulo 3. E parece que Atos 3 é quase que um exemplo daquilo que foi narrado anteriormente. Um acontecimento que mostra detalhes daquilo que foi falado ali nos capítulos anteriores. Várias coisas que foram ditas a respeito da vivência dos primeiros cristãos agora acontece nesse momento aqui em Atos 3. Por exemplo, Atos 2, 43, nós lemos assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui em Atos 3, nós vamos ver justamente um desses prodígios, desses sinais acontecendo. No versículo 46, lá de Atos 2, nós lemos assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam, perseveravam unânimes no templo. Justamente como começa o capítulo 3 de Atos. Nós vamos ver aí justamente Pedro e João indo ao templo. Vamos fazer a leitura da primeira parte desse texto. E eu quero desde agora dizer a cada um dos nossos ouvintes que o capítulo 3 é um capítulo com bastante conteúdo e eu não vou conseguir, obviamente, no tempo que tenho, tratar com detalhes de todo o conteúdo, e eu quero focar esse momento de estudo aqui nessa primeira parte, a cura de um coxo. Então diz assim no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Vamos fazer a leitura. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou.
Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse é o episódio, esse é o momento então que nós vemos narrado aqui no livro de Atos, capítulo 3. Como disse, Pedro e João vão ao templo. A hora nona, diz o texto, isso é às 3 horas da tarde, horário que começava a ser contado a partir das 6 horas da manhã. Detalhe interessante, a hora nona também é a referência lá no momento da morte de Jesus, né? 15 horas então. E esse era um segundo momento de oração pública no templo. Isso quer dizer que para lá, assim como Pedro e João, certamente tinham se dirigido já muitas outras pessoas, que nós vamos ver justamente na sequência do milagre, que acontece logo depois desse trecho que nós estamos estudando agora. Os versículos 2 e 3 nos mostram justamente que a igreja cristã naqueles dias tinha um cuidado realmente grande pelos necessitados. Nós vemos ali sentado à porta, junto à porta formosa, diz o texto, do templo, esse coxo que pedia esmolas. Essa porta formosa possivelmente era a porta principal de entrada no templo. Quer dizer que muitas pessoas iriam passar por ali. Muitos iriam ajudar aquele homem realmente na sua necessidade. Um coxo de nascença, ou seja, alguém que tinha problemas nas pernas desde o seu nascimento. Ele provavelmente nunca tinha andado. Pedia esmolas, como também faz para Pedro e João. E aí vem um detalhe muito interessante no versículo 4, que eu quero destacar e trazer assim como um dos grandes ensinamentos para nós, enquanto igreja cristã, ainda hoje também. Eu quero destacar, ler novamente o que diz o versículo 4. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Depois que os versículos anteriores dizem que aquele homem também implorou por esmolas, pediu por esmolas a Pedro e João, nós temos esse acontecimento que parece muito especial aqui no versículo 4. Olha para nós. Isso quer dizer, Pedro e João não simplesmente jogaram lá algumas moedinhas, alguma coisa para ajudar aquele homem, mas um relacionamento está sendo estabelecido aqui. Um contato maior está sendo estabelecido. E aqui é que eu digo que nós temos talvez uma lição importante nesse texto para a nossa vida enquanto igreja cristã também, ainda hoje, no que diz respeito à nossa prática da caridade, o nosso amor ao próximo, os nossos trabalhos de ação social na igreja. O amor cristão é muito mais do que simplesmente jogar algumas moedinhas, tá? O que também é necessário, mas estabelecer relacionamentos. E notem que o versículo 5 vai mostrar que esse olhar foi correspondido. Lá diz que o homem coxo olhava atentamente, né, para Pedro e João. Então algo muito especial está acontecendo ali nesse momento. Imaginem agora como sentiu-se aquele homem coxo com o acontecimento narrado no versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Como eu disse, imaginem a reação do coxo a esse acontecimento. Até aqui, talvez ele estava acostumado a receber apenas prata e ouro. Agora, Pedro e João dizem: não, prata e ouro nós não temos.
agora ele recebe a cura, ele recebe saúde, ele recebe vida. A gente tenta imaginar o que de fato se passou na vida daquele homem nesse momento. Detalhes importantes nesse versículo 6. Notem que não está dito ali, ou que Pedro e João não disseram apenas anda, podiam ter feito, mas o texto registra em nome de Jesus, anda. Invocando o nome, se invocava a própria pessoa, naquele contexto, naquela vivência que está sendo relatada ali no texto. Ou seja, o poder e a autoridade de Jesus são invocados ali. É como se eles estivessem dizendo, Pedro e João, olha, Jesus está te mandando agora, levanta e anda. O nome de Jesus é exaltado. Pedro e João não chamam para si a glória, a fama ou qualquer coisa nesse tipo pelo que está acontecendo ali naquele momento, mas apontam para Jesus. Em nome de Jesus, levanta, anda. E justamente sobre esse Jesus é que Pedro vai falar depois no seu discurso. Como eu disse, eu não vou dar tanta ênfase aqui aos versículos 11 até 26, que poderia ser um outro estudo só sobre esse texto, mas ali é dito coisas importantes a respeito desse Jesus, que é invocado aqui para curar o coxo. Por exemplo, no versículo 12, lá está dito: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? De novo, notem, Pedro e João querem tirar o olhar deles. Eles estão agora pregando, eles estão agora falando, olha, não é para nós, não é nós que fizemos esse milagre acontecer. Isso realmente vem de Deus, não fomos nós, foi Jesus. E o versículo 13, então, menciona o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O que eu quero destacar nesse versículo 13 é o que é dito a respeito de Jesus. Este Jesus é o servo. As nossas Bíblias traduzem assim: glorificou ao seu servo Jesus. Mas a palavra servo ali não é a mesma palavra usada para escravo, ou mesmo para ministro, que outras vezes é traduzido como servo, e sim uma palavra que pode ser traduzida como criança. Então se leria algo do tipo assim: glorificou a sua criança Jesus, né? Deus glorificou a sua criança Jesus. Na verdade, essa expressão aponta para a dependência que Jesus tem de Deus o Pai, e também a questão da sua submissão ao Pai. Pedro lembra o que fez o povo a esse Jesus, quer dizer, eles traíram e negaram aquele que é santo e justo, trocando a ele por um homicida. Isso está aí também no texto. Versículo 15, Jesus é identificado como o autor da vida, mas ao mesmo tempo foi morto e Deus o ressuscitou. Pedro e João são testemunhas dessa ressurreição, está escrito lá no versículo 15. Por sinal, esse estudo bíblico está sendo transmitido ou repartido com a igreja nesse dia 2 de novembro, que é justamente um dia de finados, como nós chamamos, e é importante ressaltar que, olhando para a ressurreição de Jesus Cristo, é que nós acreditamos na ressurreição dos mortos, né? Jesus Cristo foi o primeiro, Jesus Cristo é a garantia, né, de que todos os que estão mortos serão ressuscitados, e essa é a grande mensagem de consolação que nós temos enquanto cristãos, especialmente quando nesse dia de finados nós lembramos daqueles que já faleceram. Muito bem, depois que nós temos essa explanação aí a respeito de Jesus,
Nós voltamos para os versículos 7 e 8, que dizem: E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Colocou-se de pé aquele que era coxo durante toda a sua vida e andou. E eu quero destacar a reação, a atitude desse coxo nesse momento. Diz o texto que ele entra no templo louvando a Deus. Parece aqui nós termos mais uma vez o cumprimento de algo que foi dito anteriormente no texto de Atos, ainda no capítulo 2, versículo 47. Lá diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Parece que aqui está mais um desses casos. Mais um salvo do mal físico e do mal espiritual. E ele entra no templo louvando a Deus. Uma aplicação importante desse texto para a nossa vida é como está sendo a nossa resposta a todos os salvamentos, a toda a ação de Deus também na vida de cada um de nós. Nós também estamos entrando no templo e louvando a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz por cada um de nós. Parece que o texto nos permite refletir nesse sentido. Chegando mais ao finzinho do nosso trecho, versículos 9 e 10, mostra a reação daqueles que veem a situação da cura daquele homem. Diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vejam então, os versículos destacam a reação daquelas pessoas. Todos viam, todos olhavam, ficavam admirados, ficavam assombrados, diz o texto. Mas Jesus quer mais do que isso. Deus quer mais do que isso. Pedro fala a vontade de Deus no seu discurso, e nós lemos lá no versículo 19 o que era esperado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependimento e conversão. Essa é a vontade de Deus para aqueles que estão ali escutando o discurso de Pedro. Para que os pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério. E diga-se de passagem, esse versículo 20 faz questão de destacar. Isso tudo está no Cristo que já vos foi designado, que é Jesus. Ele é o Messias, o prometido. Para finalizarmos o nosso momento, podemos dizer que o texto reforça aquilo que Deus quis visto na vida daquele homem coxo, que Deus quer ver na vida de todos os israelitas, daqueles que escutam o discurso de Pedro. Todas as pessoas, Deus quer na vida de cada um de nós também o que diz no versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, para que cheguem à fé. Esta é a grande vontade de Deus. Fé em o nome de Jesus, fé em Jesus, o Messias, o prometido. Para os israelitas que ouvem o discurso de Pedro, para cada um de nós, ainda hoje, e para todas as pessoas no mundo. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês nesse momento.
Foi uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês que nos ouvem ou que nos veem nesse momento. Desejo que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus cuide de todos. Um forte abraço. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.